Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passa para cá. Então Isso já aí, está descartado. decretado. É. Esquece, a alma não volta. Não tem como voltar. Não volta. Existe um abismo guardado pelos anjos que impede. Essa volta. Não Então tem como não voltar. tem como. E quem está no céu não ajuda quem está no inferno, e quem está no inferno não prejudica quem está no céu. Não adianta pedir que não tem como. Não né? adianta, não adianta você fazer novena, trezena, não adianta. É assim, não adianta. O que a gente tem que guardar? As boas lembranças, as boas memórias, o respeito que sempre houve, né, com as pessoas quando estavam em vida, né, o amor e o carinho. E as nossas petições têm que ser feitas em nome de Jesus a Deus, né? Em nome de Jesus a Deus, porque é a única pessoa que pode, né, interceder por nós, é o nosso advogado fiel. Exatamente. Né? Então, não adianta. Não temos aqui uma notícia para dizer para você, ó, tem uma alternativa. Não tem alternativa. Não tem um jeitinho brasileiro? Não tem um jeitinho, né? Vamos lá, 27. Bora. 27. Olha o que diz. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, esses têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então vamos quebrar mais um paradigma aqui. Não adianta rogar para os mortos que intercedam pelos vivos. Eles não podem interceder. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Tampouco. E o que é que Jesus fala aqui? Eles não têm que fazer nada. Lá estão os profetas, Sim. lá estão os crentes, eles que procurem a Jesus. E outro, tampouco ter contato. Jamais. Não tem contato. Então, Não assim, tem. essa história de que eu tô falando com meu pai, que eu tô falando com a minha avó, que eu tô falando com meu irmão, não existe. Não existe. Aqui tá desmitificado. Totalmente. Com essa palavra. Totalmente. Então não tem esse contato, Não, né? é que veio uma carta. Ó, vamos entender uma coisa. O inimigo, ele é astuto, ele é muito sagaz, e ele conhece a mim e ele conhece a você. Ele quer copiar sabe as exatamente como é a minha letra, ele sabe exatamente o jeito que você fala, e ele diariamente me imita. Ele diariamente troça, imitando a minha voz, imitando o meu jeito, imitando os meus trejeitos. O dia em que eu não estiver aqui e que aparecer alguém falando exatamente do jeito que eu falo e escrevendo exatamente do jeito que eu escrevo, tenha certeza que é o inimigo que está incorporado nele, trazendo as lembranças que o próprio inimigo tinha sobre mim. Sim. Mas eu não. Eu estarei no céu com Cristo e não estou aqui mais. É por isso que a palavra pede para nós vigiarmos, porque o inimigo anda ao nosso derredor. Então ele nos conhece. Totalmente. Ele sabe desde quando tudo, você nasceu. Tudo. Ele sabe, porque ele está procurando uma brecha para que ele possa ali fazer um estrago. E se ele encontra um terreno fértil para isso, se você vai lá na cartomante, sei lá, vamos pegar... Que é um canal, né, ali aberto para que isso aconteça. Eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo forte demais, que é o exemplo de Saul. Sim. Que foi lá para ressuscitar o espírito de Samuel. Espírito de Samuel, do profeta. Foi lá para ressuscitar, mas por quê? Porque Samuel era o profeta que estava ali com Saul, e ele vai lá, Samuel tinha morrido. Então ele vai lá numa necromante. Necromante. Que era os espíritas da época, né? Deus já havia abominado lá no Levítico. Sim, a necromancia. Deus diz que abominável é aquele que consulta os mortos. Ele vai numa necromante, sim, ou seja, aquela que consulta os mortos, e o espírito de Samuel. O pecado de Samuel já estava com Deus. Agora o próprio diabo se levanta lá, travestido de Samuel,
com a roupa parecida com Samuel, com a voz parecida com Samuel, Sim. e fala com ele, resultado, morte. Resultado, morte. Você vai consultar os mortos? A Bíblia diz que não é para fazer isso. E por que não é para fazer isso? Nós teremos um bate-papo aqui, não hoje, obviamente, mas num desses bate-papos, que nós vamos falar sobre horóscopo. E Deus, lá no Levítico também, mandou que não fossem consultados os astros, porque o horóscopo nada mais é que as conjunções astrais relacionadas à data de nascimento de cada pessoa, daí o porquê os signos têm a ver com os meses do ano. Sim. E por que Deus disse para não fazer isso? Deus disse para não fazer isso porque este é um campo muito nebuloso espiritual em que o inimigo tem total conhecimento, né? Conhecimento, e mais ele trabalha neste meio de uma maneira muito profícua. Ele consegue se esconder dentro dessas entranhas de maneira que de forma imperceptível ele traz verdades que não são verdades. Por isso Deus falou, porque vocês não serão capazes de identificar onde o inimigo está. E vocês vão cair facilmente. Então, está proibido. Não mexa com isso. Aí as pessoas dizem assim... Só que aí que o inimigo entra. Porque no que é o proibido de Deus... Que é oculto, né? Que é oculto, que é onde entra o ocultismo, que aí é onde eles querem explorar justamente, falando, mas peraí, por que eu não posso tocar? Se eu não posso tocar é porque dá certo. Você tá entendendo? É o espírito de Eva, né? Sim. Se eu não posso comer é porque deve ser bom demais mesmo. Exatamente. Então, quando você vê as coisas à clara à luz da palavra, a gente vê as restrições que existem para que Deus possa ter esse cuidado conosco, mas o inimigo usa disso para que ele possa falar assim, então peraí, então existe alguma coisa que eu posso explorar para poder enganar os servos de Deus, as pessoas e tal, e propagar a minha mentira, né? E consegue fazer isso por quê? Porque as pessoas se colocam inclusive a sua fé a serviço desse tipo de coisa. Exato. Entendendo que o morto pode voltar, que o morto pode falar, mas olha aqui, é a letra dele. Não, e o pior... Olha, ele usou termos que a gente usava quando era criança. Exato. Oh, meu Deus! Ele vai usar mesmo. O diabo, ele tá vivendo com vocês desde criança, ele tá ali, ó.